E aí galera, tudo bem com vocês? Chegou dia 18, né? Vamos avançando mais um dia 18. Hoje a gente vai aproveitar para ver alguns tópicos que ficaram do módulo 1 que acabaram não entrando nas outras aulas, né? E eles fortemente caem nessa parte de matemática financeira, fundamentos de finanças. Eu vou fazer 3 exercícios muito práticos, né? Que, para falar a verdade, eu acho que nem deveria estar no CFP do jeito que está, mas já que a Planejar cobra, a gente tem que saber resolver, tá bom? Então vem comigo. Lembra, CFP é resiliência, resistência, RR, resiliência e resistência. Então a gente precisa aguentar firme. Vamos até a aula 66, até o vídeo 66 e você vai chegar capacitado para fazer uma boa prova, tá bom? Então vem comigo. Vou fazer diferente, tá? Vou fazer exercício e já vou explicando o conceito que está por trás. Vamos lá então, olha só. Uma família tomou um empréstimo pessoal no valor de 10 mil reais. Taxa mensal de 2%. Cara, eu fiz uns negócios aqui que eu vou te falar. Deixa eu apagar isso aqui, cara. Não é nem para ver o enunciado que a besta aqui andou riscando. Ó, agora sim. Uma família tomou um empréstimo no valor de 10 mil. Taxa mensal de 2%. Em 12 parcelas fixas vai ser feito esse pagamento desse empréstimo, né? Só que olha só, a gente teve taxa de cadastro e IOF. E aí ele pergunta qual é o CET, o custo efetivo de transação da operação, tá certo? Custo efetivo total. Então, o que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar descontar os custos dessa transação. E olha que interessante, como é que funciona isso? Você vai tomar um empréstimo de 10 mil reais é porque você precisa de 10 mil reais. Só que tem custos, tem, sei lá, um custo como a gente viu aqui, taxa de cadastro, 250 reais e OF 337. Sabe quem que paga esse custo? Acertou, você que paga. Você que paga esse custo, tá certo? Então você que está tomando o empréstimo, você vai pegar os 10 mil que você precisa, tá certo? Mais os 250, porque você que vai pagar a taxa de cadastro, mais 337,30, porque vocêzinho que vai ter que pagar o IOF. Quando a gente soma tudo isso aqui, alô, HP, onde está você? Cadê a minha HP aqui? Aqui, ó. Deixa eu só deixar ela bonitinha aqui. Vamos zerar tudo, né? 10 milzão. Enter. Aí busca lá, né? 250, 337,30. 250 a mais, 337,30 mais. Esse é o valor, o famigerado. 10.587,30 é isso que você vai pegar emprestado. 10.587,30. Professor, mas eu só aproveitarei os 10 mil. É verdade, você vai levar os 10 mil para casa, mas você está pegando emprestado 10.587,30. Essa que é a sacada. Então, olha só. Na prática, é como se você estivesse levando 10.587,30, só que 587,30 fica lá para pagar esses custos todos, né? E aí depois, mês a mês, durante 12 meses, você paga uma parcelita, que eu não sei de quanto que é, mas que eu vou descobrir, tá? Então olha só, PV vai ser de quanto? 10.587,30. Taxa vai ser 2. Por que 2? Lembra que é 2%. Na HP você coloca 2 e ela já entende lá que é 2%. Tá? Vou só deixar indicado que é 2%, mas na HP é 2i. N igual a 12. E ele dar-me-á um PMT aqui. Vou saber o PMT, tá bom? Então, vem comigo aqui. Isso aqui então já é o meu PV, já vou colocar aqui no PV. 12 é o meu N, 2 é o meu I. Qual que é o meu PMT? É esse aí. 1001,13. Então você já sabe, meu amigo, que o PMT é 1001,13, ok? Então de cara, você já deveria saber que ó, a alternativa B é a correta. Tá? Só que vamos tirar a prova, né? E vamos calcular o 7, né? Então, além da parcela de 1.001,13, eu vou calcular com você o custo efetivo total. Legal?
como que a gente calcula esse custo efetivo total? O custo efetivo total é o que está acontecendo de verdade na vida desse tomador do empréstimo. E o que está acontecendo de verdade na vida dele é que ele está levando para casa, flecha para cima, né? Porque ele está levando esse dinheiro. Ele está levando para casa 10 mil, tá certo? Então ele está tendo uma entrada de caixa de 10 mil e aí ele vai pagar 12 suaves parcelas de esse PMT aqui, ó, 1.001,13. 1.001,13. Qual que é a taxa que está embutida aqui? Esse é o 7. Então o 7 é o que realmente está acontecendo do ponto de vista prático para ele. Ele não está levando 10.587,30, ele está levando 10. Mas ele tem esse PMT aqui e em 12 parcelas aí a gente acha a taxa, tá bom? Vem cá então na HP para a gente fazer isso. Esse aqui é o PMT já, não é? Então eu vou registrar ele aqui como, nem precisa, ele já está no PMT, mas eu vou colocar ele aqui como PMT, beleza? A taxa eu não sei, o N é 12, já estava, mas eu vou colocar novamente o N de 12. E o valor presente vai ser de 10 mil, porque é quanto de fato ele está levando. Chama a taxa 2,94. Então o 7 é 2,94. Por que o 7 é maior que a taxa de juros de 2%? Porque embute todos os custos que é esse cara que tem que pagar. Então, na verdade, a taxa fica mais gordinha, 2,9% ao mês. Beleza? Tamo junto? Entendeu o conceito? Então é sempre assim, você considera que é o cara que está tomando empréstimo que vai ter que arcar com esses custos, ok? Uma questão que normalmente cai, por que EBITDA cai na prova? Afinal de contas, a planejar o curso, né, o CFP, ele é muito focado no planejamento financeiro da pessoa física, da família. Por que cai EBITDA, que é uma métrica de uma corporação, de uma empresa? Porque o EBITDA é um indicador de fluxo de caixa, né? Ele é lucro, ele é uma coisa contábil, mas ele é um indicador do que deverá ser o fluxo de caixa da empresa. E quando a gente faz cálculo de projeto, de viabilidade de projeto, que usa VPL, você usa o EBITDA, né? Muitas vezes como um indicador de fluxo de caixa. Não me convence muito essa explicação de por que está na prova da Planejar, mas já que está, a gente vai entender legal como é que funciona esse treco, tá? Então o que você tem que lembrar? O que é o EBITDA? Se você pegar um demonstrativo de resultado, você vai ver que a empresa tem a receita dela, tá certo? Receita bruta, né? E aí da receita bruta a gente desconta impostos sobre receita, devoluções de mercadorias, piririm, pororom. Então imagina que a receita bruta é 100. Aqui tem 5 que é esses descontos, devoluções, IPI, e piscofins e não sei o que, papapá, papapá. Tem 5 aqui que está incidindo. Você vai ter uma receita líquida de 95, tá bom? Aí você tem o custo do produto vendido, né? Então, aquele custo que você teve para produzir aquele produto que foi vendido, o custo da mercadoria vendida, o custo do serviço prestado, né? Depende da natureza e da empresa. Eu sempre fazendo os traços meio estranhos, né, galera? Aqui, ó, caprichar mais. Imagina que o custo do produto vendido foi de, sei lá, 50. Legal? Muito bom. Aí, isso daí, quando você pega a receita líquida e tira o custo do produto vendido, você chega num treco chamado lucro bruto. Ok? Lucro bruto. Lucro bruto é 45. Legal? Aí você vai ter as despesas operacionais. Qual que é a diferença entre custo de produto vendido e despesa operacional? O custo do produto vendido é aquilo que você utiliza para produzir o produto mesmo. Então, para produzir essa caneta, né? Você teve esse plástico que teve que comprar, tal, tá direto embutido na caneta, né? A despesa não, a despesa é o pessoal do escritório, o pessoal de vendas, que está lá tá trabalhando, fazendo a empresa crescer, mas não está diretamente envolvido na produção. Então, imagina que você teve uma despesa operacional aqui de 30, legal? Sabe o que você vai calcular aqui quando você fizer essa conta, né? Lucro bruto menos a despesa operacional vai dar 15. Esse 15 é um negócio que a gente chama de lucro operacional, também chamado de EBIT. Tá certo? EBIT, cuidado, não é EBITDA, é EBIT. EBIT em inglês é Earnings Before Interest and Taxes, ou seja, lucro
antes de interest, que é juros, e taxes, que é tributos. Então é o lucro antes dos juros e dos tributos, tá bom? Muito bom. Mas Felipe, por que você está falando de EBIT se o ponto era o EBITDA? Bom, olha só. Quando eu apurei esse custo do produto vendido, eu coloquei um negócio chamado depreciação dentro do custo do produto vendido. O que é a depreciação? Tem uma máquina lá que está sendo utilizada para produzir essa caneta, por exemplo, e essa máquina está se gastando. Então eu coloco um pedacinho do valor da máquina como depreciação, é o gasto da máquina para produzir as canetas e assim por diante. O EBITDA é como se fosse o cálculo desse EBIT que você está vendo aqui, do lucro operacional, eu fechando os olhos para essa depreciação, como se ela não existisse. Então eu teria que ter feito o cálculo sem considerar a depreciação. Só que o demonstrativo de resultado considera a depreciação, sem vergonha do demonstrativo de resultado. Então para chegar no EBITDA, eu tenho que somar de novo a depreciação e a amortização. Depreciação é o gasto de um bem físico, amortização é o gasto de um bem intangível. Por exemplo, uma marca. Comprei uma marca, a gente acredita que com o tempo isso vai sendo amortizado, então eu vou jogando lá com uma despesa no meu demonstrativo de resultado. Do ponto de vista prático, o que você precisa saber para a prova? Vamos ser bem prático, tá, gente? Você precisa saber o seguinte, você vai pegar esse lucro operacional, que é o EBIT, e você vai somar o DA. O que é o EBIT? É o EBIT mais o DA. EBITDA. Então você soma o DA, que é depreciação e amortização. Então você vai colocar a depreciação e a amortização, e aí, imagina que a depreciação e a amortização nesse caso foi dado, né? Depreciação mais amortização no valor de 5. Quanto que seria o meu EBITDA? Seria o 15, que é o EBIT, mais o 5. E aí eu chegaria no vintão de EBITDA. Então o EBITDA é sempre maior que o EBIT, né? Pelo menos em corporações normais, sem nenhuma, digamos, sem nenhuma especialidade de equivalência patrimonial, que aí pode dar alguma diferença nisso. Mas normalmente o EBITDA vai ser maior que o EBIT, tá? Então vamos lá. O EBITDA é uma medida de lucro disponível para os acionistas. Não, porque ainda vai ter que descontar interest, taxes, então não está disponível para os acionistas. O EBITDA é uma medida de lucro operacional que não considera a existência de depreciação. Perfeito. O aumento da amortização contábil do valor de aquisição de uma marca não deve afetar o EBITDA. Não deve. Por quê? Porque o EBITDA faz com que a gente não olhe para a amortização. É como se ela não existisse, tá certo? Então tá perfeito. Tendo o valor do EBIT, devemos adicionar a depreciação e a amortização para obter o EBITDA. Tá certinho, né? Então estão corretas 2, 3 e 4. Alternativa C de certo. Beleza? Pegaram? Entenderam? Muito bem. A 3 é uma questão semelhante, né? Só que numérica. Única diferença. Lembra que eu falei para vocês? O EBITDA, isso aqui a galera me bate quando eu falo, mas o EBITDA é o EBIT mais o DA, né? Mais didático impossível. O EBITDA é o EBIT mais o DA. É assim que vai funcionar. Então, quanto que é o EBIT aqui? Você tem que lembrar que o EBIT é o lucro operacional, tá certo? Então, olha só, 330 menos 190 deu 140. Esse é o lucro bruto. Tira as despesas operacionais, 140 menos 80 vai dar 60. Esse é o lucro operacional, o EBIT, ok? Sabendo que essa empresa teve depreciação e amortização de 50 milhões, pô, ficou fácil, né? 60 é o EBIT. O DA, que é depreciação e amortização, é 50. Quanto é que vai ser o EBITDA? 110. Tá bom? Beleza? Aí você vai lá, procura a alternativa 110, seja certo novamente. E finalmente, The Last One, que eu não pus nem alternativa, né? Uma várzea, né? Eu achei que não precisava pôr alternativa. A gente resolve aqui, não tem problema, né? Uma empresa tributada pelo lucro real tem a sua estrutura de capital composta 60% por capital próprio e o restante por capital de terceiros, né? O custo do capital próprio é 12% e o custo do capital de terceiros é 8% ao ano, com uma alíquota tributária de 34%. E aí vem a pergunta, qual é o custo médio ponderado de capital dessa empresa?
Se você for lá no formulário lá da Planejar, lá na nossa plataforma tem, entra lá no curso, materiais para baixar que são importantes, vai ter o formulário lá do dia da prova, né? Você vai ver que tem uma fórmula que ela diz o seguinte, né? Ela diz que o meu custo de capital, né, o custo médio ponderado de capital, tá certo? Ele vai ser o quê? Ele vai ser o peso, né, da dívida vezes o custo dessa dívida, tá certo? Só que o custo dessa dívida, ele vai ter o que a gente chama de benefício tributário. E aí você vai ter o peso do equity, tá certo? Que, se eu não me engano, lá no material eles chamam de S, tá? De estoques, tanto faz. Vezes o KS, e aí encerrou. Então a gente tem que usar essa fórmula. Não precisa se preocupar em decorar. É uma média ponderada entre o custo da dívida e o custo de capital próprio, mas vai estar lá no formulário da prova essa fórmula. 60% é capital próprio e o restante é capital de terceiros. Então, o capital de terceiros é 40%, 0,4 vezes. O custo de capital de terceiros é 8%. Então, você coloca 8%. A alíquota tributária é 34%, 1 menos 34%. Pessoal, precisa saber o que é cada letrinha, senão você não, se você vai aplicar a fórmula, mas não sabe o que é a letra, não adianta nada. Então você precisa entender o que está acontecendo. Qual que é o peso, né? O peso aqui do capital próprio. Está dizendo que 60% é capital próprio, então 0,6. Vezes o custo de capital próprio, que também é dado como 12%. Tá vendo? É só resolver isso aqui, ok? Então, como é que vai fazer isso lá na HP? Primeira coisa, 1 enter, ponto 34 menos. Por que eu fiz isso? Esse é o 0,66, eu fiz essa conta aqui primeiro, tá certo? Eu vou multiplicar o 0,66 pelo 8%. Então, isso vai dar 8. Eu vou usar 8 mesmo, não vou usar por cento, porque eu já vou chegar no valor em porcentagem, tá? 8 vezes deu 5,28. Então, 5,28 é o custo do capital de terceiros, considerando o benefício tributário, 5,28%. 40% do capital custa 5,28%, 60% do capital custa 12%. Tá bom? Então, agora vamos terminar essa conta aqui. Então, eu vou fazer 0,4 vezes, esse é o custo de capital de terceiros, né? E aí depois, 0,6 enter, tá certo? Porque tem 60% de capital próprio, 12 vezes, e aí faz o mais, 9,31%. Então, isso aqui vai dar 9,31% ao ano. Obviamente, haverá uma alternativa com 9,31%. Aí você marca o 9,31% e acertou, tá bom? Com isso, a gente finaliza o dia 18, tá? Então, agora sim, finalizamos o módulo 1, tá? Eu tinha falado que a gente já ia começar o módulo 2, mas aí eu sempre estou sendo muito cuidadoso e não deixar passar nada que é muito relevante, que tem caído aí nas provas. E aí o meu radarzão apitou dizendo que faltavam esses 3 conceitos aí do módulo 1, tá bom? Fica com a gente no próximo vídeo. Agora é verdade esse bilhete, tá certo? A gente começa o módulo 2. Valeu, um grande abraço, até mais.